Salve, salve, galerinha! Mais um dia aí de aulas CPA 20 gratuito para você, o nosso preparatório módulo 3. Vamos falar então sobre PIB. PIB, o produto interno bruto, a medida de uma riqueza, medida de riqueza normalmente utilizada aí para países, certo? Nações, mas também pode ser utilizada aí para um PIB de um município, PIB de um estado, mas normalmente ele vai ter principalmente aí na sua prova, né, uma conotação mais voltada aí a país, o PIB de um país, o PIB de uma nação. E o PIB, como a gente já falou aqui, é uma medida de riqueza, ele é o somatório dos bens e serviços finais, ele mede toda a riqueza, tudo que um país produz, tudo que uma nação produz, um estado, um município. Vamos lembrar sempre desses detalhes. E por que bens e serviços finais? Porque ele só utiliza no cálculo do PIB, o PIB é calculado sobre aquilo que é vendido ao consumidor final. Então imagine aí, eu gosto de dar exemplos bem claros e bem fáceis, né? O carro e o pãozinho são exemplos claros e fáceis para você entender. O carro, depois dele ser produzido dentro de uma montadora, ele é vendido, obviamente, né, para uma pessoa física ou pessoa jurídica lá na concessionária. E aí nós estamos falando do carro pronto, como ele é vendido a uma pessoa física ou jurídica, né? É um consumidor final. Automaticamente ele entra dentro desse cálculo do PIB, porque é um bem final. Poderia ser um serviço, é um serviço final. Os cálculos intermediários não entram na somatória dessa riqueza. Lembrando, o PIB é a somatória dos bens e serviços finais, tudo aquilo que um país produz, toda a riqueza. E aí, para você produzir um carro, né? Um carro ele tem pneus, certo? Ele tem ali o motor, né? Que fica ali na frente. Não vou desenhar o carro aqui, né? Vou abandonar esse negócio aqui porque eu desenho muito mal, já deu para ver aqui. Mas o carro, ele precisa de muitas coisas para produzir um carro. Ele precisa aí de componentes eletrônicos, ele precisa aí de borracha, pneus, peças aí que vão no motor. Tudo isso aí são situações intermediárias, eles são utilizados aí para a produção do bem e serviço final, no caso para a produção do carro. Por isso, esses valores não são computados no cálculo do PIB, somente o valor final do carro. A mesma coisa aqui, como eu utilizei o exemplo de um pãozinho. O pãozinho que você vai na padaria também é um bem e serviço final. Ele entra no cálculo do PIB. Mas tudo que foi utilizado aí para você colocar e fazer o pãozinho não entra na produção do PIB. Como assim, professor? Ainda não entendi. Vamos lá, vamos deixar isso bem claro, bem prático aí para você entender. Imagina, vamos pegar então o exemplo do pãozinho. Para você produzir o pãozinho, pão francês, né? O pão de trigo, como é conhecido em alguns lugares também. Pão d'água, já ouvi também esse termo, né? É farinha, leite talvez, óleo, água, não muitas coisas, mas vamos pegar somente a farinha que vai para produzir esse pãozinho. A farinha, ela pode ser vendida no mercado para o consumidor final. Então, essa farinha, ela entra no cálculo do PIB. Mas a farinha que é utilizada para você produzir o pãozinho não entra, porque ela já vai entrar como pãozinho pronto. Então, na venda do pãozinho, certo? Na venda do pão que nós temos aqui, vendeu o pão por R$5, vamos imaginar, né? R$5, certo? 5,00. Ele entra esse valor de venda de pão aqui para o cálculo do PIB, mas a farinha que foi comprada pela padaria, pelo mercado aqui, ela não entra nesse cálculo do PIB, ela é retirada fora. Já a farinha que foi vendida ao consumidor final, para aquela pessoa em casa que faz o pão, o bolo em casa e usa isso aí para alimentar a sua família, isso sim entra no cálculo do PIB. Então existe essa diferença. Em relação ao carro, a mesma coisa. Vamos pegar um exemplo mais fácil aí, as peças, os pneus do carro, por exemplo, né? Os pneus do carro, eles entram na conta do PIB quando você vende o carro pelo valor cheio. R$50 mil é o preço do carro. Então é um bem, é uma riqueza produzida pelo país. Quanto? 50. Mas quanto custaram esses pneus? Então esses valores, eles são descontados lá da fábrica que vende pneu. Então lá, aquela conta, como foi vendido um percentual para a montadora para que ela pudesse fazer o carro, uma parte desses pneus aí não entra no cálculo do PIB. PIB, sempre bens e serviços finais. Espero que tenha ficado claro. Isso é muito importante para sua prova, uma questão de prova aí que costuma cair e muita gente acaba caindo nessa pegadinha. PIB,
somatório dos bens e serviços finais. E aí é muito importante outro ponto aí que você precisa entender aí na sua prova, como que é calculado o PIB. Essa fórmula do PIB normalmente cai em questões da sua prova, lembrando que esse módulo aí pode cair de 3 a 6 questões e é muito comum aí cair questões desse tipo. O PIB, então, ele é o somatório das riquezas de um país. E como ele é calculado através do consumo da população, mais os investimentos, mais os gastos do governo, mais as exportações líquidas. Esse é o cálculo do PIB. Para ficar mais fácil, lembra sempre de algumas dicas que o professor sempre traz aqui nas aulas, né? E aí você pode lembrar dessa situação. O PIB, ele é o consumo da população, normalmente cai situações assim na sua prova, então consumo C, mais investimentos. Imagine uma empresa que está ampliando seu parque fabril, ela está investindo. Esse investimento, ele entra no cálculo do PIB, e por isso que aqui já tem um PJ, porque esse investimento, ele depende de pessoas jurídicas, mas nós vamos calculá-lo como I. Além disso, existem os gastos do governo. Imagina, o governo vai aumentar uma área portuária, vai fazer mais estradas, ele está gastando, ele está investindo, ele está gerando emprego, ele está gerando renda, ele está gerando riqueza. Então, isso também entra para o cálculo do PIB. Por isso é tão importante aí que o governo ele estimule muitas vezes aí a economia para que o PIB cresça. Não é só pensar em política monetária, nem política fiscal, nós também temos que pensar no crescimento do país, no crescimento do PIB. Os gastos do governo, então você pode pensar como G, e as exportações líquidas. O que são essas exportações líquidas? O que você exporta menos o que você importa. E aí você lembrando, existe também a balança comercial, né, que a gente entra num outro momento nesse assunto, mas a balança comercial é isso, é exportações menos importações. E aí aqui existem várias formas de aparecer isso na sua prova, tá? Exportações líquidas, certo? Existe também a forma que pode aparecer X menos M, que também é exportações líquidas, e aí você pode lembrar que exportações, na segunda linha, você tem na segunda letra, desculpa, né, você tem o X, e importações, também a segunda letra é um M, X menos M, as exportações líquidas, certo? São as formas que pode aparecer aí na sua prova, então lembre-se, o cálculo do PIB, C mais I mais G, mais X menos M, certo? Ou mais as exportações líquidas. PIB, bens e serviços finais, não entram os intermediários. Lembra da fórmula de cálculo do PIB, consumo, investimento, gastos do governo, exportações líquidas. Um abraço, te vejo na próxima aula para a gente se preparar juntos aqui para a sua certificação de CPA 20. Abraço!